Shalom, queridos. Vamos lá para a terceira parte. O ministério apostólico é composto com os 9 dons espirituais. 9 dons espirituais. Esses 9 dons espirituais não quer dizer que todos eles podem estar ativos, mas um dia podem ser despertados. Segundo o propósito de Deus. Observe, tudo vai de acordo com o propósito de Deus e a aliança que Deus estabelece sobre o ministério apostólico. Há uma necessidade de apóstolos em nosso país e no mundo aí fora. Esse ministério tem sido despertado no final dos anos 80, adentrando 90, através das igrejas de células. Não quero citar o nome delas, questão de ética. Mas depois surgiu, no final da década de 90, adentrando no ano 2000, final de um milênio para a entrada do terceiro milênio, adentrando o século 21, o apostolado sendo realmente levantado dentro do movimento pentecostal. Hoje está cheio de apóstolos, tanto na igreja de célula, como também nas igrejas renovadas e pentecostais. Se olharmos biblicamente, na maioria deles estão tudo fora do padrão do reino. Veja que eu estou aqui sendo claro e bíblico. Por quê? Porque o apóstolo ele não fica muito tempo no altar. Ele vai estragar o ambiente. O apóstolo é aquele que uma hora você não vai saber como ele vai ministrar ali. O apóstolo tem horas que ele vai estar agindo como um mestre, ensinando, debaixo de um poder de ensino. Outras horas você vai ver o apóstolo ministrar na unção de mestre, mas com unção profética. Outras horas você vai ver o apóstolo só sendo um profeta. Outras horas você vai ver o apóstolo sendo um apacentador naquele momento. Então, a obra pode até crescer na mão de um apóstolo. E ele ali dando aquele apoio legal. Porém, para ele permanecer apacentando é um perigo. Porque na mão dele tem ferramentas absurdas, pesadas, que muita gente não está pronta para estar perto dele. O apostolado é diferente. O apostolado é mais viajando, entendeu? E confiando o apacentamento de um rebanho na mão de outra pessoa. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não ficou perto de Pedro muito tempo, porque Pedro já era agitado, Paulo também era meia dúzia, era mais agitado ainda. Mas tornaram perfeitos amigos os dois. Mas depois que Paulo enfrentou Pedro, lembra lá em Gálatas? Pedro queria que todo mundo ficasse debaixo da lei, enquanto ele vivia na graça. Todo mundo já estava convertido, eram judeus convertidos, mas Pedro queria que todos vivessem ainda na lei. Paulo disse descaradamente, você é dissimulado. Sabe o que Paulo quis dizer? Você é um hipócrita. Vamos trazer para os nossos dias, você é um imbecil. Você é um fingido. Então você imagina a ousadia de uma pessoa para falar com o outro. E depois daquele dia, Pedro abaixou a cabeça, saiu calado e mais um pouco lá na frente, Pedro e Paulo tornaram amigos. Irmãos mesmo, já eram irmãos, mas quebrou ali algo ali. E Pedro ficou sendo apóstolo e bispo. Olha, ele era apóstolo e bispo. Bispo de quê? Bispo sobre pastores ali em Jerusalém. Porque a chave de Jerusalém ficou na mão dele. Jesus disse, tu apacenta, Pedro? Por 3 vezes. E ele apacentou. O resto da vida de Pedro foi apacentando em Jerusalém. E as redondezas ali. Tomando conta dos pastores ali, que a Bíblia não cita quais foram os pastores, mas ele apacentou. Porque o bispo é um apacentador de rebanho e de pastores. É um supervisor. Eu chego já nesse ofício aí que não está nos 5 dons ministeriais. Aí é um dom eclesiástico para cuidar. E que está logo abaixo do apostolado. Mas preste atenção. É o parceiro legal do apóstolo. É o bispo. Tá? Mas olhe bem. Pedro era apóstolo e bispo. Paulo era primeiramente profeta, mestre. Deus achou graça e levantou o apóstolo. Ou seja, profeta apacenta? Não. Mestre pode apacentar? Pode até.
mas não por muito tempo. Paulo era profeta e mestre. Mas como Deus queria ele para as missões, Atos capítulo 13 mostra que o Espírito Santo disse: apartai-me Saulo e Barnabé. E foram ele para a primeira missão missionária, primeira viagem missionária. Então, ele teve que abraçar essa função apostólica, foram enviados. Paulo é que contextualizou e estruturou, através do Espírito Santo, o apostolado, o enviado como um ministério. Não foi Jesus, foi Paulo. Paulo foi quem organizou com a ajuda do Espírito Santo. Jesus não tratou, não. Jesus só veio cumprir o propósito dele. Qual o propósito? Morrer pela humanidade. Morrer pela humanidade, trazer o novo nascimento, com a sua ressurreição, trazer o novo nascimento e trazer para o povo a visão do reino. Entendeu? E para que todo mundo viesse se arrepender. E depois, eu estou indo. Se eu não for, o Pai não vai cumprir a promessa. Qual é a promessa do Pai? Enviar o Espírito Santo. Enviar como? Através de revestimento. Então, foi essa a missão de Jesus. Não foi só salvar a humanidade. Há uma gama de coisas aí que muitos não pregam, não ensinam. Tá? Então, mas foi Paulo que estruturou essa questão de ministério, pela ajuda do Espírito Santo revelado por Jesus a ele. Paulo teve um encontro com Jesus algumas vezes. Né? E esses encontros acontecem muito quem Deus tem um chamado muito grande. E se for um chamado apostólico, aí se prepare que vai ser arrebatado várias vezes, porque Deus quer dar alguma coisa ao apóstolo, ao homem, à mulher de Deus, para fazer. São arrebatamentos absurdos, até escandaloso aos olhos dos homens. Mas foi Deus quem estabeleceu. Tá certo? Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, tem apóstolos que são usados nos dons de curar, dons de maravilhas, é usado muito em outras ferramentas, como área de libertação, batalha espiritual, mas, acima de tudo, o apóstolo tem que ter o chamado para isso mesmo. Ele não tem prazer, ela não tem prazer de estar entre quatro paredes. Não tem. Ele tem prazer de estar treinando pessoas, lidar com pessoas, viajando. Ele tem um prazer de estar aqui, de estar lá. Ele não fica no lugar certo. Há um período, e muita gente não entende isso. Aí confunde apóstolo com pastor. Aí tem uns bestas por aí, umas bestas por aí. Eu pego um pouco pesado aqui agora, porque eu fico indignado. Porque a Bíblia está clara. E dizem que pastor e apóstolo é a mesma coisa. Se eu for na casa do Satanás. Se for no livro de São Cipriano, tem isso. Se for no livro da Goétia, no livro de Clavícula de Salomão. Se for no livro das bibliotecas da universidade, que ensina a maioria das coisas tudo errado para os alunos. A Bíblia Sagrada não mostra que pastor é apóstolo e apóstolo é pastor. Não tem nada a ver. Vamos ver já já quem é o pastor. Já já. Mas logo depois de eu tratar a questão apostólica. Repare, 3 vídeos a respeito do apóstolo. Repare como é abrangente. E eu estou resumindo. Tem muita coisa a respeito. Tem apóstolos que é como Paulo, por exemplo. Ele é profeta porque é mensageiro. Mestre porque recebe ensinamento do Espírito Santo e passa para a igreja. Não é um ensinamento normal. É um ensinamento do Espírito, direto. E ainda vem Deus enviando apóstolo. Às vezes eu me vejo nessa posição. Entendeu? No meu caso aqui. Tá? Mas o apóstolo ele pode apacentar por um período para levantar um pastor de confiança e quem sabe aquele pastor ele levantar logo depois a bispo para realmente tomar conta. Então isso tudo depende muito do momento da obra ali. Nós estamos numa era de tanta dificuldade e está difícil de encontrar pessoas dispostas a serem treinadas e dispostas a permanecer num trabalho. Porque muitos líderes não estão trabalhando segundo o reino. Estão trabalhando segundo a ganância, a avareza, segundo aos pensamentos carnais e maçônicos, aos pensamentos do inferno dentro das igrejas. É por isso que estão, a maioria delas, vazias. E quando vê cheias, tem algo acontecendo que pode ser Deus e também não seja. Eu não quero entrar em detalhes, mas esse é o ministério apostólico, ele é